Olá, pessoal! Bem-vindos à nova temporada do nosso programa. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o novo Código de Processo Civil. E vamos ouvir um dos maiores processualistas civis da contemporaneidade. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje vamos falar sobre o novo CPC com o cara do processo civil brasileiro. Com vocês, Alexandre Câmara, desembargador, professor e torcedor do Flamengo. Alexandre, que prazer recebê-lo no Papeando com Pamplona. Prazer é meu, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Beleza. Antes de começar o papo, vamos ver aqui um VT. Roda o VT. A minha impressão sobre o novo Código de Processo é a de que ele vai surpreender muito os operadores do direito. Vai surpreender aqueles que adotam uma postura negativa, achando que o código não resolverá aquilo a que ele se propôs resolver, e vai surpreender aqueles que achavam que com o novo código a vida jurídica no âmbito processual civil seria muito mais fácil. Haverá facilitações, mas também haverá casos em que o operador do direito vai se surpreender achando que as coisas poderiam ser melhor tratadas do que foram. Do ponto de vista pessoal mesmo, eu acho que a grande característica do novo Código de Processo Civil é a assunção da absoluta reverência aos valores constitucionalmente consagrados. Nós teremos um código que prima pelo respeito ao devido processo legal. Nós teremos um código, tão logo entre em vigor, que se ajoelha ante tudo quanto consagra um Estado democrático de direito. Esta é a grande característica do novo Código de Processo Civil. É a sua consagração ao Estado democrático de direito. O novo Código de Processo Civil traz benefícios, por óbvio, e também traz desvantagens. Desvantagens em termos. O grande ou o conjunto de benefícios maior que o novo Código nos traz, e a respeito disso o nosso querido professor Alexandre Câmara certamente discorrerá com toda a mestria que o caracteriza, mas o grande benefício é para a segurança jurídica. O legislador, na elaboração do novo Código de Processo Civil, teve uma enorme cautela com a segurança jurídica. O que é que eu quero dizer com isso? Não só o legislador busca dar a quem participa do processo, aos sujeitos processuais, a segurança jurídica necessária para que, ao final, haja um mínimo de previsibilidade a respeito da decisão que será proferida. Não só esse mínimo de previsibilidade, mas também a segurança de que os seus direitos fundamentais serão respeitados no campo endoprocessual, intraprocessual. Não só a essa segurança jurídica que estou me referindo. Estou me referindo à segurança jurídica de tantos quantos estão fora do processo. Porque o novo código é rico em instrumentos para estabilizar as decisões judiciais. É rico em instrumento para que as causas que são similares, que se repetem, sejam resolvidas da forma mais isonômica possível, evitando com isto um fenômeno que é absolutamente indesejável. Malgrado possível, é indesejável, que é o fenômeno de pessoas em situações jurídicas similares se envolverem em questões que depois essas questões serem resolvidas pelo Poder Judiciário de forma distinta, de modo que alguém, obviamente, vai se sentir injustiçado. Se ele tem conhecimento de que fulano de tal teve uma questão similar à sua, e essa questão foi resolvida favoravelmente a ele, mas a questão dessa pessoa foi resolvida desfavoravelmente, há uma natural tendência à insatisfação. E o novo Código de Processo Civil traz ricos instrumentos, riquíssimos instrumentos, para permitir que as pessoas que estão de fora do processo possam ter uma perspectiva em relação a como a sua questão será resolvida, caso ela precise se valer do processo.
Bem, depois desse VT, que é bastante esclarecedor para o nosso bate-papo, eu vou começar aqui a bater esse papo com o Alexandre. Alexandre, vou começar para falar realmente sobre o novo CPC. Vamos lá. E a pergunta básica é, havia necessidade de um novo CPC? Havia sim. A gente tinha um CPC que é do começo dos anos 70 e muita coisa mudou de lá para cá. Né? A gente tem, depois do CPC, uma Constituição, outro Código Civil, outra lei de licitações, lei de juizado, lei de ação civil pública, outra lei de mandado de segurança, enfim. Mudou tudo do ponto de vista normativo e mudou a percepção do direito que as pessoas têm no Brasil. Não só os profissionais do direito, mas a sociedade. E isso faz com que a gente precise de um novo CPC. Sim, mas como é que foi o processo de elaboração desse novo CPC? Um processo muito interessante, porque o processo mais democrático da história. Todo mundo participou. Desde o início das discussões na comissão que elaborou o anteprojeto, depois, durante a tramitação do processo legislativo no Senado, na Câmara, todo mundo teve a oportunidade de participar. Só para você ter uma ideia, Rodolfo, na Câmara dos Deputados eles têm um sistema chamado e-democracia, em que qualquer pessoa pode entrar no portal e mandar uma sugestão. Certo. Foram recebidas 12 mil sugestões, todas foram analisadas. Que maravilha. E vem cá, mas partindo desse pressuposto, em que nós tivemos quase uma construção do consenso democrático habermasiano, olha só que coisa chique para falar desse novo CPC, mas eu queria entender, já que temos tanta legislação, como é que se afina esse novo CPC com a legislação processual já existente? Olha, além da revogação pelo novo CPC do Código anterior, a gente tem leis, aquelas que a gente chama de leis extravagantes, que vão continuar vigorando. É inevitável que haja uma necessidade de adaptação dessas leis. Né? Muita coisa vai precisar ser adaptada. Então, pode haver necessidade da elaboração de leis que façam adaptações de alguns textos normativos. Mas a grande adaptação é uma adaptação de cultura. A gente vai ter que olhar para essas novas leis, para essas velhas leis, como partes de um novo sistema. E essa ideia de cultura, para mim, é sensacional. Eu digo com liberdade, como professor de direito material e direito processual. Quando eu ensino direito civil em obrigações, ou quando eu remeto ao processo civil, ensinando o processo do trabalho, eu fico analisando a questão cultural do ônus do tempo no processo. Como é que esse novo CPC encara o ônus do tempo no processo? Essa é uma questão que foi mudando ao longo do tempo. Né? Cultural. Essa é o elemento cultural que eu acho. Se a gente olhar para o processo civil tradicional, todo o ônus do tempo incidia sobre o autor. Exato. Né? Eu costumava brincar, no meu tempo de advogado, né? Eu brincava com os meus estagiários dizendo o seguinte, olha, quando você for me dizer como é que está o processo que você viu, não tenta me enrolar porque eu sei exatamente o que está acontecendo em qualquer processo. Porque em qualquer processo era a mesma coisa, era um autor querendo obter algo, né, que ele não tem, o réu querendo que as coisas fiquem exatamente como estão, e durante todo o tempo do processo as coisas ficavam do jeito que o réu queria que ficassem. Então, o ônus do tempo incidia sobre o autor. Isso começou a mudar com as reformas de 94, exatamente. Especialmente por conta da implantação da tutela antecipada. Mas, naquele momento, a tutela antecipada que pegou, e no Brasil tem muito isso, né? Do que pega e do que não pega. A tutela antecipada que pegou foi a tutela antecipada de urgência. Certo. Aquelas situações de perigo de dano iminente, né? O famoso perigo in mora, e aí vinha a tutela antecipada. O que o novo processo civil busca é que, além dessas situações de urgência, a gente consiga redistribuir o ônus do tempo em outras situações. Certo. Né? E aí a gente tem essa figura nova, chamada da tutela da evidência, em que se antecipa a tutela sem haver perigo. Isso é muito interessante. Agora, queria entender, e para compreender isso, e eu falo também como professor de direito civil, as pessoas dizem que o atual Código Civil brasileiro, o Código de 2002, é o Código dos Juízes. Eu tenho ouvido, será que esse novo CPC é o Código dos Advogados? Olha, eu diria que nem uma coisa nem outra. Certo. Quer dizer, nem a gente vai ter um novo processo civil dos juízes, nem vai ter um novo processo civil dos advogados. Entendi. Porque a ideia é exatamente a de que a gente consiga gerar um equilíbrio entre esses atores do processo. Então, nenhum deles... A perfeição está no meio. Nenhum deles pode ter uma posição de proeminência. Certo. O processo do juiz é um processo de uma outra época, de um outro tempo que já passou. Mas a gente também não pode tirar do juiz a posição de polo de direção do processo. Então, a ideia é ter um processo, como a doutrina mais moderna tem chamado, um processo cooperativo ou comparticipativo, em que juiz e partes, estas através dos seus advogados, juntos cooperam, né, operam juntos, trabalham juntos para produzir
democraticamente o resultado do processo. Isso é fascinante, principalmente para combater aquela ideia do indivíduo que diz, olha, isso não tem jeito, isso é algo que me irrita profundamente, porque a gente tem que, nessa vida, lutar talvez para mudar a realidade, se não pensando em nós, pensando em nossos filhos, pensando em aqueles que vão nos suceder. Mas aí por isso eu quero, como pergunta final dessa primeira parte do nosso programa, eu queria que você falasse para o cidadão e para o operador do direito, o que é que ele pode esperar desse novo Código de Processo Civil? Eu acho que ele pode esperar um novo Código de Processo Civil capaz de cumprir e cumprir bem o papel de um Código de Processo Civil moderno. Portanto, um código que é capaz de estabelecer diretrizes para que a gente possa desenvolver um processo civil democrático. O que a gente não pode, eu acho que esse é o dado mais importante do que saber o que a gente pode esperar, é o que a gente não pode esperar. Exato. A gente não pode esperar dele que ele seja a panaceia de todos os males da justiça brasileira. Porque muitos dos problemas da justiça resultam de uma legislação processual atrasada. Certo. Mas nem a todos. maior parte dos problemas não resulta disso. O novo código vai poder resolver problemas que resultam de legislação. Certo. Não vai poder resolver problemas que têm outros motivos, outros fatores. E que a esperança, que é o único direito verdadeiramente inalienável, prevaleça. Mas nesse ponto, eu quero dizer que eu estou amando bater papo contigo. Esse é o nosso primeiro Papeando com Pamplona, especificamente de processo civil. E eu acho que ele está começando muito bem. E Alexandre, como vai ser um privilégio bater um papo contigo aqui na Bahia, eu não vou deixar esse privilégio só para mim. Eu tenho uma plateia que está doida para perguntar. Quer ver? Alguém quer perguntar aí? Beleza. Olá, meu nome é Jana e eu gostaria de saber quais são as principais inovações principiológicas do novo CPC. Jana, eu diria que o novo CPC não tem inovações principiológicas, porque os princípios do processo civil estão na Constituição. O que esse novo Código de Processo Civil faz é algo que eu venho chamando já desde dos trabalhos no processo legislativo de desenhar. Né? Eu brincava durante o processo legislativo, Rodolfo, dizendo que a gente tinha que ter uma técnica legislativa do modelo entendeu ou quer que desenhe. Né? Então, a gente pega aqueles princípios que já estão na Constituição e esmiuça, explica melhor como eles funcionam, mas não há grandes inovações principiológicas, não. Professor, me chamo Elivaldo e gostaria de saber qual a força dos precedentes na formação das decisões judiciais do novo CPC. Elivaldo, talvez essa seja a grande novidade do novo processo civil brasileiro. A gente está chegando a um ponto que eu não vou dizer o ponto de encerramento, a linha de chegada, mas um ponto novo numa evolução que já começou há algum tempo de se ter uma construção de decisões judiciais a partir de precedentes. E o novo processo civil, o novo Código de Processo Civil, ele busca construir um modelo em que algumas decisões vão servir como precedentes vinculantes. Então, definida uma certa tese jurídica, a gente vai conseguir ter uma padronização decisória, de modo que, quando um tribunal, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, definir qual é a interpretação que se deve dar a uma determinada norma, numa certa situação, todos os órgãos, todos os tribunais e juízes que estejam vinculados a ele, e ele próprio, vão ter que seguir essa orientação e decidir casos iguais de modos iguais. É uma força vinculante muito maior do que da compreensão anterior da súmula. Muito maior, porque é uma força vinculante do precedente, não da súmula. Né? Porque súmula não é precedente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Súmula é a ideia de que é uma consolidação de um pensamento, e o precedente é a ideia, talvez, do primeiro momento que se fala, mas que já é um determinado entendimento que parece assente. Porque quando a gente fala de súmula, a gente está falando de uma linha de jurisprudência firme, sim, que gera um enunciado. Certo. Mas esse enunciado, de certa maneira, ele se destaca das decisões que levaram até ele. Perfeito. Então a gente interpreta o enunciado de súmula do mesmo jeito que a gente interpreta um artigo de lei. Entendi. Né? E não é isso que a gente vai ter e que a gente precisa ter. A gente precisa ter padronização decisória. Perfeito. Porque a gente vive um momento, Elivaldo, e uma história, né, que chegou até esse momento, de uma verdadeira esquizofrenia jurisprudencial. Quer dizer, você tem casos absolutamente iguais, sendo submetidos a juízes diferentes ou a tribunais diferentes, recebendo decisões diferentes. Mas se nós somos todos iguais perante a lei, casos iguais têm que receber soluções iguais. Perfeito. Então, em nome da isonomia, em nome da previsibilidade da segurança, a gente precisa dessa padronização.
Olá, professor. Meu nome é Jadson. Gostaria de saber quais as principais novidades na fase recursal. Jadson, a grande novidade em matéria recursal é o fim de um recurso chamado embargos infringentes, né? Que era o nosso recurso jabuticaba, porque era um recurso que só tinha no Brasil. E é um recurso que não faz sentido e acabou. Quer dizer, acaba com o novo código. Mas é uma novidade que daqui a alguns anos as pessoas nem vão perceber como novidade, porque vão entrar no mercado pessoas que não viveram o modelo anterior com esse recurso. A outra grande novidade é que até hoje no Brasil, todo o nosso sistema, desde lá do velho direito português, todas as decisões interlocutórias eram de alguma maneira recorríveis. E com o novo Código de Processo Civil isso muda um pouco. Algumas decisões interlocutórias vão admitir recurso, agravo de instrumento, mas outras não vão ser recorríveis. E para essas outras a gente vai adotar um modelo que já existe há muito tempo no processo do trabalho. Exatamente. Em que na apelação ou nas contrarrazões de apelação vai se impugnar aquela decisão interlocutória. Uma arguição de nulidade e depois traz isso no recurso definitivo. Olá, professor. Meu nome é Ana Lu e eu gostaria de saber como deve ser a nova aplicação do CPC na Justiça do Trabalho. Ana Lu, o novo Código de Processo Civil tem um dispositivo que diz expressamente que ele é aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista. Então, ele vai influenciar o modelo processual trabalhista por conta dessa aplicação subsidiária. Claro que onde houver norma processual trabalhista específica, ela vai prevalecer, né? Mas, como sempre houve uma aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho, essas grandes mudanças, como por exemplo a questão da vinculação aos precedentes, isso vai alcançar o processo trabalhista. Olá, professor. Meu nome é Iana e eu gostaria de saber qual a relação do novo Código de Processo Civil com o processo judicial eletrônico. Iana, existem no novo Código de Processo Civil algumas disposições sobre temas ligados a isso que se costuma chamar de processo eletrônico. Então, a gente tem lá algumas referências, por exemplo, a documentos eletrônicos, a prática de atos processuais por meios eletrônicos, tem, por exemplo, citação por e-mail. Então, tem ali algumas novidades. Mas não existe no Código, porque não é para existir mesmo, uma regulamentação completa do modo como funciona o uso das novas tecnologias no processo. Para isso, a gente tem uma lei própria que já existe e vai continuar vigorando. E até mesmo porque esse é um lance que é tão fluido e tão variável, até mesmo pelas novas tecnologias, que é melhor que seja uma nova apartada, às vezes até de natureza administrativa, para ilustrar e adequar mais rápido. Mas antes daqui, temos que chegar ao final. Então, por favor, faça a sua última pergunta. Professor, meu nome é Emília e eu gostaria de saber no que o novo CPC pode contribuir para a efetivação da prestação jurisdicional. Emília, o novo Código de Processo Civil vai servir de base para que todos os atores do processo, os juízes, os advogados, o Ministério Público, enfim, possam juntos construir democraticamente decisões boas, decisões melhores. E eu acho que é nisso que ele contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Aqui no Brasil, a gente sempre se preocupou com uma efetividade quantitativa. A jurisdição efetiva se decide muito. O novo Código de Processo Civil tem um viés diferente. Ele vai ajudar a gente a buscar efetividade qualitativa. A gente tem que ter decisões boas, decisões corretas, decisões que sejam constitucionalmente legitimadas, construídas de uma forma legítima do ponto de vista democrático. É nisso que ele contribui, para que a gente possa ter decisões boas. Se elas forem muitas e rápidas, tanto melhor. Mas a gente precisa de qualidade da prestação jurisdicional. Amém. E Alexandre, eu quero lhe agradecer. Agradecer pela oportunidade, pela honra de recebê-lo aqui no Papeando com Pamplona. E agradecer pelo papel que você está desempenhando hoje nessa busca de uma construção do novo processo civil. Quero fazer um brinde contigo, meu amigo. Seja bem-vindo e muito obrigado. Eu é que agradeço, Rodolfo. Eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira para que essas gerações que estão vindo aí, o teu filho, o Rodolfinho, está aqui com a gente, os meus lá, o Rodrigo, o Guilherme, para que a gente possa construir um país melhor para a geração deles, para a geração dos que vão vir depois deles, para que, enfim, esse país tenha jeito. A ideia é justamente essa, pensando em você, meu amigo, que está vendo, em Rodolfinho, que está aqui testemunhando a gravação de um programa que trata do futuro.
Um futuro que nós queremos mostrar para o cidadão que as coisas podem ter jeito. Hoje é um poema diferente. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa, para falar em uma nova temporada de que é possível enfrentar esse povo que acha que não tem esperança ou que as coisas não podem mudar. Esse povo que fica repetindo essa frase ridícula, que não tem jeito. Não tem jeito. Não há como, não tem jeito. Ainda me assusto com toda a afirmação peremptória da inevitabilidade de um resultado. Não há como, não tem jeito. O que é mera tosca impressão chega como uma determinação de uma profecia consumada. Não há como, não tem jeito. Como posso lidar com uma realidade impossível de se mudar só porque não se quer? Não tem jeito. Até a próxima.